Em 1804, a população mundial atingiu 1 bilhão pela primeira vez. Como você pode ver nesse gráfico, a população mundial cresceu exponencialmente desde então, atingindo impressionantes 8 bilhões de pessoas apenas 218 anos depois. Agora, o que é assustador é que essa tendência não mostra sinais de desaceleração, e todas as pessoas têm que viver em algum lugar. Então, vem comigo hoje enquanto a gente explora alguns dos lugares com as maiores densidades populacionais do planeta e como é viver lá. Arranha-céus de Hong Kong. Se eu tivesse que escolher um carro favorito, provavelmente seria o clássico Rolls-Royce. E se eu quisesse ter um, teria que ir pra Grã-Bretanha, certo? Errado. A cidade com mais Rolls-Royces por pessoa é, na verdade, Hong Kong. Não é surpresa que haja tanto desses carros de luxo por lá. Embora Hong Kong seja incrivelmente densa, também é incrivelmente rica, abrigando 96 bilionários, o que a coloca em segundo lugar na lista de cidades com mais bilionários. Em 2023, a população atingiu 7,5 milhões e espera-se que chegue a 8,5 milhões até 2041, com uma densidade populacional de mais de 17 mil pessoas a cada 2,6 km². Para ter uma perspectiva, se você as colocasse em uma grade quadrada, haveria apenas 14 metros de distância entre cada pessoa. No final das contas, Hong Kong se destaca como um dos lugares mais urbanizados globalmente, com todos os moradores vivendo em um ambiente urbano. Toda essa demanda por espaço deve significar que a competição por moradia é bem acirrada, né? Pode apostar que sim. Hong Kong conquistou seu lugar como um dos mercados imobiliários mais caros do planeta, superando até mesmo Seul, Taipei e Bangkok. De acordo com uma pesquisa de 2017, o preço médio de uma casa custa impressionantes 18 vezes a renda anual média. E isso é só a média. Isso significa que alguém que ganha o salário médio de cerca de 55 mil dólares por ano precisa economizar 990 mil dólares só para comprar uma casa. Para os super ricos, isso é uma ninharia. Os menos afortunados, como os idosos, aqueles que sofrem de dependência e os doentes mentais, são relegados a viver em casas caixão. Esses são apartamentos minúsculos, medindo apenas 90 centímetros por 1,80 m. Isso é menor do que uma cela de prisão em Hong Kong. E se você puder acreditar, menor do que uma vaga de estacionamento padrão nos Estados Unidos. Mesmo se você tentar escapar de Hong Kong, não pensa que vai fugir das multidões. Basta olhar para a congestionada rodovia Pequim-Hong Kong-Macau de 50 faixas. Isso foi em 2015, durante a Semana Dourada, um feriado nacional chinês. Então as estradas estavam um pouco mais movimentadas que o normal. E com isso eu nunca mais vou reclamar do meu horário de pico. Aperto em Shenzhen. Você sabia que a mega cidade chinesa de Shenzhen, mostrada aqui em 2015, já teve essa aparência aqui? Nossa, isso é muito desenvolvimento. Deve ter levado 50, talvez uns 100 anos de desenvolvimento para construir tudo isso, né? Bom, na verdade foram só 35 anos. Em 1980, Shenzhen tinha uma população de 58 mil pessoas. Hoje é lar de 17,56 milhões de pessoas, espremidas em uma densidade de 23 mil pessoas a cada 2,6 km², tornando-se a cidade mais lotada da China. E a China não é exatamente vazia, abrigando mais de 1,4 bilhão de pessoas. Algumas áreas são tão superpovoadas que as escolas precisam acomodar testes em massa com até 1.700 alunos fazendo as provas juntos no pátio. Simplesmente não tem espaço em nenhum outro lugar. Agora, o que exatamente atraiu tanta gente para Shenzhen? Tudo remonta a maio de 1980, logo após a morte do líder comunista Mao. Assumindo a liderança estava Deng Xiaoping, um reformista que ajudou as políticas rigorosas de Mao, transformando a China na potência econômica que conhecemos hoje. Em 1980, Xiaoping declarou Shenzhen a primeira zona econômica especial do mundo, onde as leis comunistas foram afrouxadas e os investimentos estrangeiros e negócios privados foram bem-vindos. A mudança foi instantânea. Canteiros de obras brotaram e escritórios e fábricas surgiram. Comunidades rurais foram engolidas enquanto camponeses eram forçados a deixar suas casas para dar lugar à cidade. Hoje em dia, Shenzhen é um caldeirão de imigrantes que vêm trabalhar em fábricas e realizar diversos outros trabalhos, embora muitos enfrentem condições exaustivas, salários baixos e quase nenhuma proteção trabalhista. E quando se trata de multidões, não há descanso. Essa aqui é a praia de Damecha no verão, que fica tão lotada que tem um sistema de reservas dedicado que os cidadãos usam para reservar um horário para usar a praia. Shenzhen fica dentro do delta do Rio das Pérolas, ao lado de outras 8 cidades, como Guangzhou e Foshan. Existem grandes planos no horizonte, como planejadores centrais chineses visando fundir essas cidades em uma megalópole super conectada até 2030. Imagina que loucura uma fusão de 8 cidades. Caminho para Damasco.
A cidade síria de Damasco é um dos lugares mais densamente populosos do mundo, com mais de 58 mil pessoas a cada 2,6 km², mais do que Shenzhen e Hong Kong combinadas. Damasco também é uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo, sendo fundada no 3º milênio antes de Cristo, e isso a torna tão antiga quanto as pirâmides. Agora, quando eu falo em Síria, o que provavelmente você lembra é a terrível guerra civil que começou na década de 2010. Como consequência, quase 1 milhão de migrantes internos de outras partes da Síria fugiram para a capital, o que explica sua alta densidade populacional. Em 2020, 4 mil refugiados palestinos vieram para o campo de Yarmouk, apesar da infraestrutura pública amplamente destruída. Devido ao fato de estar no meio de uma guerra civil, Damasco não se sai muito bem no ranking global de habitabilidade. Em 2022, ela foi listada como a cidade menos habitável do mundo, com baixas pontuações em fatores como estabilidade, saúde, infraestrutura e educação. Caramba, como se essa gente já não tivesse sofrido bastante. E isso teve um custo para sua população. Se previa em 2010 que as taxas de fertilidade caíssem de cerca de 2,5 filhos por mulher para 1,4 até 2025. Os jovens estão adiando o casamento, já que alguns querem terminar os seus estudos para garantir uma vida melhor, enquanto outros não estão preparados para arcar com os custos tradicionais de um casamento. A guerra civil também não ajuda, então talvez Damasco não fique nessa lista por muito mais tempo. Apesar da turbulência, os cidadãos comuns de Damasco continuam com a vida da melhor maneira possível. Observe o Portão de Damasco, por exemplo. É o maior restaurante do mundo. Ele tem mais de 6 mil assentos e cobre quase 20 mil metros quadrados. Isso é 3 vezes maior que a Casa Branca. Provavelmente tem um menu bem mais variado. Multidões de Malé. As Maldivas são o clássico paraíso tropical, com resorts luxuosos e belas praias. Mas você sabia que esse paraíso idílico pode em breve estar debaixo d'água? A cadeia de ilhas que compõe as Maldivas está ameaçada pelo aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas. Malé não apenas é a ilha mais populosa das Maldivas, mas também a 5ª ilha mais densamente populosa do mundo. A população de Malé é de 252 mil pessoas espalhadas pela ilha de 8,3 km², significa que, em média, 59 mil pessoas ficam espremidas em uma área de apenas 2,6 km². Seria tipo 163 jogadores de futebol em um único campo ao mesmo tempo. Malé é um centro movimentado de comércio e turismo, conectando Sri Lanka e a Índia através de rotas comerciais. A população aumentou devido a oportunidades de emprego, melhor assistência médica, educação e infraestrutura melhorada. Mas com o comércio vem o lixo. Cada turista em Malé usa 500 litros de água e produz cerca de 3,6 quilos de lixo por dia. Em 1992, a ilha artificial Tilafushi foi criada para ajudar a resolver o problema do lixo de Malé, com mais de 363 toneladas sendo despejadas nessa ilha fedorenta todos os dias. Infelizmente, o futuro de Malé não parece muito brilhante. As Maldivas possuem a menor elevação de qualquer país no mundo. 80% do seu território está a menos de 1 metro acima do nível do mar. À medida que esses níveis aumentam, as ilhas ficam mais apertadas, com pessoas cujas casas foram levadas pelas águas. A ilha de lixo também vai ter progressivamente menos espaço para armazenamento. Para aliviar a população de Malé e a sua erosão costeira contínua, o governo criou em 1997 uma nova ilha chamada Hulu Malé, mas essa também já está sendo desenvolvida a ponto de parecer mais uma Malé 2.0. Talvez eles precisem de mais uma ilha. Pera aí, acho que eu tô começando a ver um padrão aqui. Denso como Dhaka. Não tem nada como dirigir com músicas tocando e aquele vento batendo no cabelo. Quer dizer, onde eu costumava ter cabelo. Mas se você estiver em Dhaka, capital de Bangladesh, a sua experiência de dirigir vai ser bem menos agradável, já que o trânsito lá é o 5º pior do mundo. Os motoristas têm que lidar com mais de 1,8 milhões de veículos em um labirinto de estradas, com a velocidade média de um carro não chegando a 7 km por hora. E espera-se que essa velocidade caia para um ritmo de lesma de menos de 4 km por hora até 2035, que significa que vai ser mais rápido andar do que dirigir. O pior engarrafamento em Los Angeles ou até mesmo em Mumbai nem se compara a Dhaka. E se você pensou em fazer uma viagem tranquila de trem, pode esquecer. Todos os dias, cerca de 8 a 10 mil pessoas sobem em qualquer trem disponível. E quando eu digo subir, eu tô sendo literal, com todo o espaço disponível sendo usado, até o teto. Em 2023, a população de Dhaka era de 23,2 milhões, impressionantes 13,6% de toda a população do país, o que resulta
tem uma densidade populacional de mais de 60 mil pessoas a cada 2,6 km². E a cidade está crescendo. A cada ano, 400 mil pessoas chegam à capital. Muitos novos residentes são atraídos por trabalhos melhor remunerados, e alguns até fogem de desastres causados pelo clima, criando um crescimento assustadoramente insustentável. Curiosamente, houve uma tendência recente dessas megacidades de baixa renda. Nos anos 60, países com renda inferior a $1.000 por pessoa anualmente tinham uma taxa de urbanização inferior a 10%. Avançando para 2011, a taxa de urbanização em países com desenvolvimento semelhante disparou para 47%, e essa explosão envolveu megacidades como Dhaka, que lutam com infraestrutura deficiente e trânsito congestionado. Superlotação em Porto Príncipe. O país caribenho do Haiti tem uma população atual de cerca de 11,45 milhões, e muitos desses cidadãos têm enfrentado tempos difíceis ultimamente. E quando eu digo ultimamente, eu quero dizer tipo nos últimos 250 anos. Esse país foi atingido por invasões, dívidas impagáveis, desastres naturais e instabilidade política. E em nenhum lugar a história turbulenta da nação é mais evidente do que na capital Porto Príncipe. Em 2022, a população foi estimada em 1,2 milhão, o que significa cerca de 71 mil pessoas espremidas a cada 2,6 km². Isso é mais de 2,5 vezes a densidade populacional de Nova York. Voltando a janeiro de 2010, um terremoto monstruoso de magnitude 7 arrasou grande parte de Porto Príncipe, custando a vida de mais de 200 mil pessoas. As casas foram destruídas e os sobreviventes se viram vivendo em favelas superlotadas. Em 7 de julho de 2021, o presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado em meio a protestos sobre o aumento dos preços dos combustíveis. Desde janeiro de 2023, o país não tem um único funcionário do governo democraticamente eleito, e não se sabe quando vai ser feita a próxima eleição presidencial. Como resultado, cerca de 150 gangues perigosas controlam mais de 60% da capital. Em Cité Soleil, a comuna mais carente e densamente povoada, as gangues dominam as ruas. Recursos essenciais, como alimentos e serviços de saúde, são escassos, graças às gangues bloqueando as entradas de Cité Soleil. As condições insalubres pioraram, levando a surtos de doenças infecciosas como cólera. Em meio a essas lutas, as pessoas foram às ruas, exigindo ação contra as gangues e mais segurança. Para os jovens de Porto Príncipe, ingressar em gangues pode parecer o único caminho, mas ainda há esperança. Organizações de caridade estão intervindo para proporcionar alguma normalidade aos jovens de Porto Príncipe, oferecendo jogos, danças e um gostinho de infância, mesmo quando a vida está longe de ser simples. Mas com uma população nacional de 11,45 milhões, eles têm muito trabalho pela frente. Aglomerados em Bnei Brak. Se você for a Israel, se prepara para ver uma infinidade de museus. O país detém o recorde de maior número de museus per capita de todos. Isso não é a única coisa que tem muito por lá. Também tem muita gente. Israel tem uma população de 9,3 milhões e se prevê que até 2065 esse número chegue a 20 milhões, tornando o país mais lotado da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E para quem tá meio por fora da geopolítica, isso são cerca de 38 países que compõem o mundo ocidental. Nenhum lugar em Israel é mais populoso do que a cidade de Bnei Brak. Em 2022, a densidade populacional foi listada como 78 mil pessoas a cada 2,6 km². Cerca de 95% da comunidade são Hared, o que significa que são judeus ultra-ortodoxos. Se tem uma coisa que os israelenses podem se orgulhar é que são um dos países mais férteis do ocidente. Em média, os pais Hared têm um pouco menos de 7 filhos. Tá, eu sei o que você tá pensando. Como é que alguém tem pouco menos de 7 filhos? As pessoas têm meio filho? Não, é que esse número é uma média. Enfim, como muitos lugares que eu mencionei até agora, Bnei Brak luta com a pobreza e é uma das cidades mais pobres do país. Em 2017, 47% dos residentes empregados ganhavam o salário mínimo ou menos. Muitos dependem de doações de comunidades Hared em Nova York. Durante a pandemia, as taxas de infecção nas partes ultra-ortodoxas de Israel foram de 4 a 8 vezes mais altas do que em qualquer outro lugar do país, em parte devido à superlotação e às famílias numerosas. Mesmo com esses desafios, 98% dos locais afirmam levar uma vida bem satisfatória. Apenas 8% se consideram pobres, e menos de 10% passam fome por não ter dinheiro. Mas como é que isso funciona? Bom, os Hared vivem em comunidades unidas, que funcionam em sua própria pequena economia fechada. Isso sim é um espírito comunitário. Transbordando em Manila.
Talvez você já tenha ouvido falar da Thrilla em Manila, aquela luta épica entre Muhammad Ali e Smoking Joe Frazier, que foi uma das lutas de boxe mais aguardadas do século. O que a maioria dos espectadores não percebeu é que ela foi tão difícil quanto a luta diária dos cidadãos de Manila para conseguir uma vaga de estacionamento. Em 2023, a população da capital das Filipinas era de 14,6 milhões, espremida em aproximadamente 42,3 km². São 111 mil pessoas amontoadas em cada 2,6 km². Mas então, o que faz com que todos se aglomerem nesse lugar? Bom, uma das razões para o crescimento de Manila é a pobreza rural. As pessoas no campo têm menos oportunidades, então elas se mudam para a cidade. Manila está transbordando a ponto de as crianças terem que ir para a escola em turnos de 4 horas ao longo do dia, com algumas aulas começando ao amanhecer. As Filipinas também têm uma forte fé católica, e com assuntos como o controle de natalidade considerados tabu, isso resulta em mais gestações precoces. Tudo isso tem afetado a vida selvagem. A falta de saneamento significa que esgoto e lixo acabam entupindo o rio Pasig, que atravessa a região metropolitana de Manila. Infelizmente, o rio foi declarado biologicamente morto em 1990, mas nem tudo é ruim. Houve tentativas de reabilitar o rio, e programas de renaturação fizeram algumas espécies retornarem, mas não dá para aplicar o mesmo otimismo à prisão da cidade de Quezon, uma prisão de 2,4 hectares, construída para 800 prisioneiros, mas que em 2016 abrigava 3.800. Isso faz o resto de Manila parecer um parque nacional. 160 a 200 pessoas podem acabar amontoadas em uma cela construída para 20. A comida é fornecida esporadicamente dia e noite, às vezes com pedaços de lixo e baratas dentro. Os homens devem se revezar para dormir onde quer que haja espaço, seja no chão úmido, debaixo da cama e nos degraus da escada. Eu já tive que dormir na escada uma vez que a minha família do interior veio visitar e deixa eu te falar, não é nada confortável. A disputada amiguinho. Quando você era criança, você e seus amigos brigavam por coisas bobas. Sim, coisas pequenas, tipo brinquedo, doce, uma ilha. Não, peraí, uma ilha? Bom, em 2016, Migingo, uma pequena ilha, foi palco de uma disputa internacional entre Quênia e Uganda. A história de Migingo começa em 2004, quando um pescador excêntrico que vivia na ilha pescou uma quantidade inacreditável de peixes. A ilha em si está localizada no Lago Vitória, cujas águas são precariamente compartilhadas por Uganda, Quênia e Tanzânia. A notícia da captura acabou se espalhando, chegando ao Quênia e Uganda. A massa de terra da ilha tem apenas 0,2 hectare, que é menor que a casa do Bill Gates. Mas isso não desencorajou as pessoas de se mudarem para lá por causa desses peixes. Ou melhor, por causa do dinheiro que vem desses peixes. A perca do Nilo vale dezenas de milhões de dólares em exportações para a União Europeia e outros lugares todos os anos. Infelizmente, previsivelmente, esse dinheiro não vai todo para o pescador que faz o trabalho, mas ainda assim eles ganham a vida. Em Migingo, os pescadores pegam mais ou menos 100 quilos de peixe todo dia, o que pode render a eles mais de 370 dólares. Isso é cerca de 3 a 4 vezes o que o queniano e o ugandense médio ganham em um mês. Mas esse setor cobrou seu preço nas águas, com alguns estoques de peixes caindo em 80%. Parece que as opções diminuíram bastante. O censo queniano de 2009 colocou a população em torno de 131 pessoas, embora outros relatórios estimem que seja em torno de 500. Seja qual for o número, isso daria uma densidade em torno de 170 mil habitantes a cada 2,6 km², embora esse número de pessoas não viva lá. Hoje, a ilha abriga 4 bares, uma farmácia, um salão de beleza e vários, digamos, negócios para adultos. Eu vou deixar você usar sua imaginação. Uganda e Quênia reivindicam a propriedade da ilha, ambos interessados em taxar os pescadores. Isso faz de Migingo uma das menores disputas territoriais do mundo. Não se preocupa que os ministros das relações exteriores dos países intervieram antes que as coisas piorassem, e agora Uganda e Quênia administram a ilha em conjunto. Então agora é como se Migingo tivesse 2 donos. Que maravilha. Ilhota colombiana. Navegando na costa do Golfo de Morrosquillo, na Colômbia, você vai dar de cara com uma pequena ilha chamada Santa Cruz del Islote. Ela é pequena, com apenas 1 hectare. Isso é menor que 2 campos de futebol, menor do que 0,1 km², mas é muito movimentada. Determinar o número exato de moradores é complicado, já que um censo não ocorre há décadas, levando a estimativas que variam de 500 a 1.200 pessoas. Mas considerando esse número mais alto, isso significa que a ilha tem uma densidade populacional de mais de 250
150 mil pessoas a cada 2,6 km². Essa é uma densidade populacional pelo menos 4 vezes maior que a de Manhattan em Nova York. Se você se aventurasse 150 anos atrás, teria encontrado Santa Cruz completamente desabitada, mas até que os pescadores a descobriram enquanto buscavam abrigo contra tempestades. Ao contrário de outras ilhas que são cercadas por manguezais que atraem mosquitos, a ilha de Santa Cruz é livre de parasitas. As pessoas se aglomeravam por lá por seus peixes abundantes e construíam em cada centímetro disponível. Os moradores da ilha até estenderam suas terras, coletando tudo que conseguiam encontrar: areia, conchas, troncos de árvores e até lixo. Desde 2017, a ilha ostenta 97 casas e 47 famílias permanentes, que dependem principalmente do turismo para renda. A pesca já foi a principal fonte de lucro, mas está em declínio devido às mudanças climáticas e práticas insustentáveis. Esse não é o único problema que Santa Cruz enfrenta. Faltam instalações básicas, como banheiros, sistemas de esgoto, água potável e suprimentos regulares de alimentos, todos os quais precisam ser importados. Felizmente, os ilhéus são resilientes. Eles coletam água da chuva para beber e lavar, e eles se viram com um único gerador a diesel, que só funciona à noite devido ao custo. Para aliviar a carga, painéis solares foram instalados em 2015, cortesia do governo de Cartagena, mas não dá para contar tanto assim com eles. As autoridades devem entregar os suprimentos e remover o lixo semanalmente, mas muitas vezes leva semanas, se não meses, para os barcos chegarem. Eu vou contar isso para minha esposa para ela ver que não é tão ruim assim quando eu esqueço de dar descarga. A favela de Dharavi. Agora a gente vai para a Índia, o país mais populoso do mundo, e seguir para Mumbai, uma das cidades mais populosas do planeta. E dentro dessa cidade congestionada está o distrito mais cheio de todos, que se chama Dharavi. É a maior favela da Índia, abrigando cerca de 1 milhão de pessoas, com mais de 917 mil indivíduos a cada 2,6 km². Em Dharavi, muitas das casas não têm água encanada, muitas vezes mais de 10 pessoas compartilham um único quarto, e mais de 80 pessoas podem compartilhar um único banheiro. Esgotos a céu aberto são muito comuns, levando a altas taxas de doenças que incluem cólera, difteria, tuberculose e febre tifoide. Mesmo com seus desafios, a vida em Dharavi não é totalmente ruim. O espírito comunitário é forte e as pessoas se reúnem para tudo em espaços comuns, desde lavar louça até lavar roupa. Essa unidade pode ser uma razão pela qual, surpreendentemente, as taxas de criminalidade aqui são baixas. Não pense que as crianças de Dharavi são preguiçosas também. A frequência escolar é alta, tornando Dharavi a favela mais educada do país, com uma taxa de alfabetização de 69%, apenas 10% menor que a dos Estados Unidos. Bom, isso é bem revelador. Apesar da pobreza, Dharavi é cercada por centros industriais e financeiros. Isso não passou despercebido pelos empreiteiros, muitos dos quais tentaram repetidamente e falharam em construir na terra desde a década de 90. Para transformar essa área, 3 problemas precisam ser enfrentados. Grandes lotes de terra precisam ser arrebatados, investidores precisam ser atraídos e novas casas precisam ser encontradas para a comunidade massiva. Não são assim coisas fáceis de resolver. Para que os moradores se qualifiquem para realocação, eles devem provar que viveram em Dharavi antes de 1º de janeiro de 2000. Só que até 40% da população não tem a papelada adequada. Para complicar ainda mais, em abril de 2023, o governo de Mumbai só conseguiu colocar as mãos em cerca de 20 hectares de terra compactada para a população realocada de Dharavi. Então, claramente, essa não é a sua principal prioridade. Cidade murada. Há não muito tempo atrás, em um enclave de Hong Kong, havia uma cidade como nenhuma outra, a cidade murada de Kowloon. De fora, você pensaria que era um monte de prédios construídos uns dentro dos outros. E você não estaria errado. Esse complexo da cidade tinha 2,6 hectares, mas dentro dele havia 50 mil pessoas. Isso é cerca de 4,97 milhões de pessoas a cada 2,6 km², quase 5 vezes a densidade de Dharavi. A história de Kowloon começa em 1843, durante a dinastia Qing. A cidade murada foi erguida como uma defesa contra a influência britânica. Após a queda da dinastia Qing, os britânicos reivindicaram a propriedade da cidade, mas a deixaram intocada. Depois da Segunda Guerra Mundial, ondas de refugiados inundaram a península de Kowloon, incluindo aqueles que fugiam da Guerra Civil Chinesa. Em 1947, a cidade abrigava mais de 2.000 invasores. Sem restrições de nenhuma regra arquitetônica, as pessoas começaram a construir em cima de estruturas pré-existentes à esquerda, direita
e ao centro, até que a cidade se transformou em 350 prédios altos interconectados, de 10 a 14 andares de altura, cada um sendo uma mistura diferente de materiais, tamanhos e alturas. Proprietários privados oferecendo aluguéis baixos atraíram empreendedores, levando a centenas de fábricas surgindo dentro do complexo, produzindo produtos que eram exportados para todo o mundo. A Hong Kong britânica escolheu deixar as coisas como estavam, levando a uma cidade anárquica e autogovernada, sem regulamentações legais, comerciais, fiscais ou de saúde. Nesse espaço, o vício e as tríades, gangues criminosas chinesas, prosperaram, mas não se deixe levar pela má reputação. A maioria dos cidadãos de Kowloon era comum e cumpridora da lei, muitos dos quais se juntaram a grupos comunitários que buscavam melhorar a vida em Kowloon. Esse modo de vida chegou ao fim no início da década de 1970, quando mais de 3.500 batidas policiais ocorreram. Mais de 1.800 quilos de narcóticos foram apreendidos e cerca de 2.500 pessoas foram presas. Posteriormente, em 1987, os governos britânico e chinês decidiram que era a hora de desmantelar a cidade. Uma grande indenização de 350 milhões de dólares foi distribuída aos moradores e empresas antes que eles fossem realocados. Entre novembro de 1991 e 1992, os últimos moradores partiram, alguns de maneira voluntária, outros forçados pela polícia de choque. Depois disso, Kowloon foi destruída e em 1993 o Parque da Cidade Murada de Kowloon foi construído no seu lugar. E com isso, a nossa apertada turnê mundial chega ao fim. Eu não sei vocês, mas eu tô com a sensação de que eu preciso passar uns dias no campo. Você mora em algum lugar superlotado? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.